de Natal, para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus e conhecermos um pouco mais da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem sei que estamos, irmãos, às portas do Natal, é já daqui a bocado, e bem sei também que provavelmente tem muita coisa para fazer ainda em casa. Se forem como eu, ainda há presentes para embrulhar. Então, eu sei que a cabeça está um bocadinho fora, mas o que eu vos peço é que durante estes poucos minutos, eu vou tentar ser breve, possamos realmente concentrar-nos na palavra de Deus, que é o mais importante, e possamos ver o que é que Deus tem para nós nesta manhã, através da sua palavra. Irmãos, o título da nossa mensagem nesta manhã é O Bom Pastor. Como sabem, durante este mês de dezembro nós temos estado com o nosso foco dos sermões em perspectivas práticas, teológicas, em conhecer um pouco mais da pessoa do Senhor Jesus. Há 2 semanas o irmão Diogo abordou o anúncio do seu nascimento. Na semana passada o pastor Mário falou da relação do pai com o filho. E hoje focaremos a nossa atenção na proclamação ou na autoproclamação de Cristo como o bom pastor. Mas antes de passarmos então ao estudo da nossa passagem, eu queria ler-vos 2 versículos, não é preciso procurarem, também estão no livro de João. João 20, 30 e 31 dizem o seguinte: Jesus, depois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, o propósito é esse. Queremos anunciar a Cristo como o Filho de Deus, para que, crendo, Ele possa dar vida em seu nome. Vamos orar. Senhor, estamos gratos pela oportunidade de poder estar na Tua casa neste dia. Senhor, onde estamos à porta de celebrar uma data tão especial para nós. Obrigado por aqueles que escolheram estar cá, Senhor, apesar dos muitos a fazer, certamente, que ainda têm até logo mais, Pai. Senhor, nós estamos aqui, humildes na Tua presença, pedindo que nos possas revelar da Tua palavra mais do Teu Filho, que é quem nos dá vida, Senhor. Pai, eu peço que me possas usar, peço que eu possa ser um mero instrumento nas Tuas mãos, que as palavras que saiam da minha boca não sejam minhas, mas que sejas Tu a falar por mim através da Tua palavra, Senhor. Pai, sabemos que Tu tens ovelhas em todo o mundo e sabemos que a Tua palavra foi escrita para, Senhor, nós Te conheçamos e para que saibamos também que Jesus é o bom pastor que quer resgatar a cada uma. Senhor, se há uma ovelha Tua ainda perdida aqui neste meio, te rogamos que hoje possa ser o dia em que essa ovelha responde à Tua voz, responda ao Teu chamado e possa crer em Cristo. Senhor, cuida de nós nesta manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto preparava esta lição, que é uma lição que fala dos cuidados de um pastor e do conhecimento que esse pastor tem pelas suas ovelhas, eu lembrei-me de um amigo meu, um amigo de infância, e uma história engraçada. Eu antes estava sempre com ele, era daqueles amigos da igreja que estávamos sempre juntos, almoçávamos na casa um do outro, fazíamos tudo juntos. E um dia cheguei na casa dele, das primeiras vezes fui à casa dele, estávamos no quarto dele e ouvi um assobio, alguma coisa tipo. E ele de pronto levantou-se e disse: sim, estou aqui acima, estou no quarto. Eu fiquei, uma pessoa estranha, um assobio, e ele responde dessa maneira. Acontece que era o pai dele que tinha chegado em casa. E o pai assobiou e ele respondeu. Eles conheciam-se tão bem, a relação era tão íntima, que pelo assobio ele podia dizer o que é que o pai queria. Ele podia dizer se o pai queria saber se ele estava em casa, onde é que ele estava, ou se ele ia sair. Era impressionante. Realmente este meu amigo, quando eu lhe perguntei, mas que coisa é essa? De onde é que isso surgiu? Ele não me soube dizer. Ele só me disse: a minha relação com o meu pai é assim.
eu conheço e acima de tudo Ele me conhece. Ele me conhece tão bem que Ele sabe como chamar-me para que eu o responda. Sempre foi assim. Sempre tivemos essa relação íntima. Quando cheguei em casa, quis também subir para o meu pai. Não que não tivéssemos uma relação íntima, mas realmente essa história impactou-me. E ao estudar esta passagem, lembrei-me desta história. Porque Cristo, o nosso bom pastor, Ele chama. Cristo, o nosso bom pastor, quer ter essa relação íntima com os seus. Ele quer assobiar para que nós ouçamos e saibamos o que Ele pretende. Essa é a relação que Ele quer estabelecer connosco. Irmãos, nesta altura do ano, somos confrontados com tantas mensagens de amor. Amor para aqui, amor para acolá. Abrimos a televisão, vemos uma grande história de amor que no final só quer anunciar um livro, por exemplo. É tudo amor. É amor para aqui, amor de todo lado. Chega janeiro, parece que esse amor desvanece. Parece que tudo desaparece. Parece que o amor morre. O mundo não sabe o que é o verdadeiro amor. O bom pastor que hoje nós iremos abordar nesta manhã, irmãos, ensina-nos o que é amar verdadeiramente. Agora, vou pedir-vos que possam abrir então as vossas Bíblias no livro de João. Livro de João, vamos ler no capítulo 10. João 10. E vamos ler do versículo 11, peço desculpas, ao versículo 18. João 11, João 10, desculpem, 11 a 18, esse é que é o correto. Diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Estamos aqui perante um discurso impressionante. É um quadro que Jesus realmente nos pinta, nos mostra acerca da sua própria entrega. É um quadro de salvação, irmãos. Jesus aqui nos está a descrever. É uma teologia da salvação. Ao acercarmos-nos desta passagem, contudo, é muito importante que nós conheçamos o contexto que precede esse texto. Sabem, muitas vezes nós pegamos nas nossas Bíblias, e já me aconteceu, e nós tratamos a Bíblia como um livro espiritual, onde lemos coisas bonitas, mas há uma história por trás de cada evento, de cada texto. Aqui neste texto, irmãos, nós vemos um dos nomes pelos quais o nosso Senhor Jesus é conhecido. Na Bíblia, agora evocando um bocadinho a época que estamos a viver, nós ouvimos a falar do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, do maravilhoso Conselheiro. Muitas vezes cantamos estes nomes nesta época do Natal. Mas talvez o mais cativante e íntimo nome de Jesus, ou que é atribuído a Cristo, é o título de pastor. Irmãos, a ovelha é um animal totalmente dependente.
É como eu, míope, mas também é inseguro, é indefeso, não consegue alimentar-se sozinho. O pregador Hernandes Dias Lopes diz, e eu concordo, que há um contraste gigante entre o poder divino e a fragilidade da ovelha, entre as necessidades da ovelha e a rica provisão oferecida pelo pastor. Fazendo aqui um panorama geral acerca da utilização deste termo na Bíblia, os líderes mais destacados do povo judeu, bem como os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, desempenhavam um papel de pastores. Eles cuidavam de rebanhos de ovelhas. Moisés, antes de ser chamado, antes da sua vocação, ele também exercia a função de pastor. Irmãos, o próprio rei Davi, antes do seu reinado, ocupava-se como pastor de ovelhas. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, Deus é frequentemente referido como o pastor de Israel, enquanto o próprio Israel é chamado do rebanho de Deus. Agora, a topografia da Judeia, onde se dá estes acontecimentos, era caracterizada por montanhas e vales. Não era um sítio propício para a agricultura. Daí que a pecuária, especialmente a criação de ovelhas, era uma atividade prevalente e muitos rebanhos pastavam nessa região. Se explorarmos os Salmos, irmãos, somos apresentados ao Messias como o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele é descrito como o grande pastor que vive em constante cuidado e provisão para as suas ovelhas. Quem é que não conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. Irmãos, contudo, há um texto mais específico, uma profecia que ajuda a trazer ainda mais luz à passagem que nós iremos analisar nesta manhã. Aliás, a passagem do bom pastor, segundo aquilo que eu pude estudar, deve ser lida tendo como pano de fundo Ezequiel 34. Já vamos ali ler 1 ou 2 versículos. Neste texto de Ezequiel, Deus é retratado como o pastor supremo do seu povo, designando pastores subordinados para cuidar do seu rebanho. No entanto, estes líderes, à semelhança de um líder, um pastor inútil que nós encontramos em Zacarias, no capítulo 11, versículo 17, vou ler. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente lhe secará o olho e o olho direito de todo se escurecerá. Esses líderes que dominavam o povo nessa altura são semelhantes a esse pastor inútil aqui referido em Zacarias. Falhavam em sua responsabilidade. Exploravam as ovelhas em vez de nutri-las. Em vez de proteger o rebanho, estes pastores negligenciavam e sacrificavam as ovelhas para benefício próprio, retirando a sua lã e consumindo as suas carnes. Abram comigo esse texto, por favor, irmãos. Ezequiel 34. Ezequiel, capítulo 34. Vou ler os primeiros versículos só para dar o contexto. Veio a mim, Ezequiel neste momento está a escrever numa altura em que o povo é dominado, é tomado cativo. E como em todas as profecias, nós temos sempre esse anúncio de julgamento e esse anúncio de restauração. Anúncio de julgamento e restauração. E aqui, mais uma vez, após o povo ser levado cativo, Ezequiel traz esta profecia da parte do Senhor para trazer esperança. Diz assim em Ezequiel 34, versículo 1: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas.
A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para as feras do campo. Irmãos, agora damos um salto para os versículos 23 e 24. Veremos o que é que Deus fará perante essa situação. Versículo 23 diz o seguinte: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus. O meu servo Davi será príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Agora, irmãos, nós temos aqui o nome de Davi, mas não confundamos. Pela altura em que foi escrita esta profecia, Davi já estava morto há algum tempo. Portanto, nós sabemos que esta profecia é uma referência à descendência de Davi, ao próprio Messias que viria da linhagem de Davi. O Messias tornar-se-á o único pastor que reunirá o seu povo, não só de Israel, mas, como iremos ver daqui a pouco, de todos os países e de todas as nações, para conduzi-los à glória do reino final. Esta profecia é cumprida por Jesus nos versículos que nós iremos ver mais à frente. Terminando aqui este panorama geral, só dizer que quando entramos no Novo Testamento, há uma série de lugares onde Jesus é referido como o único pastor. Em Mateus 18, Jesus é o pastor que arrisca a vida para procurar e salvar a ovelha desgarrada. História que tem dado aso a mensagens totalmente descontextualizadas. É bem conhecida. Em Mateus 9, Jesus é o pastor que se compadece das pessoas, porque elas são como ovelhas sem pastor. Em Lucas 12, ele chama aos seus verdadeiros discípulos do seu pequeno rebanho. Em 1 Pedro 2,25, o Senhor Jesus é descrito como o pastor das nossas almas. E o escritor de Hebreus, em Hebreus 13,20, diz que ele é o grande pastor das ovelhas. Irmãos, este é um tema que não era de todo desconhecido no meio do povo de Israel. Eles conheciam bem essas referências, eles conheciam bem essas histórias, eles conheciam bem o rei Davi. E eles sabiam que Deus autoproclamava-se como o pastor da nação. Com esse pano de fundo, irmãos, chegamos então à nossa passagem nesta manhã, que nós lemos há pouco. Vamos rapidamente analisar esse texto. Este texto é muito rico, muito rico. Quando eu estava a estudar, só pensava, porque é que o Mário só me deu a véspera de Natal para poder expor essa passagem? Mas é o que temos, por isso vamos tentar correr para ver verdades importantes contidas nesse texto. João 10, irmãos, digamos que é um dos mais belos jogos de palavras que encontramos nas Escrituras. No versículo 6, João 10, só chegar aí no versículo 6, lemos o seguinte: Jesus lhes propôs esta parábola. Agora, apesar de estar assim na nossa Bíblia como parábola, na realidade é mais uma alegoria. A tradução mais correta poderia ser alegoria. Não, alegoria e parábola não é exatamente a mesma coisa. A parábola, há um tema central, e uma alegoria é intencionalmente multifacetada, com muitos detalhes a serem interpretados em suas diversas partes. O termo grego que é utilizado é paroimia, acho que é isso, e está mais conectado à ideia de uma alegoria. Isto é um pequeno detalhe, mas é importante também para que nós possamos discorrer sobre este texto. Agora, como eu já referi, tratava-se de uma realidade bem conhecida dos ouvintes de Jesus neste momento em que ele profere esse discurso. Viviam numa sociedade agrária em que pastorear e cuidar de um rebanho fazia parte do dia-a-dia. Portanto, é uma linguagem que eles conhecem bem. Agora, vamos ver qual é o contexto imediato. O que é que estava a acontecer no momento em que Jesus proferiu esse discurso. Se conhecem bem a história aqui em João, a partir do capítulo 8,
houve um grande confronto, um confronto intenso entre Jesus e os fariseus. Foi tão intenso que no final Jesus afirmou: vocês são do diabo. Vocês são do diabo. O vosso pai é o diabo. Essa foi a intensidade do discurso, a intensidade do confronto que terminou com Jesus proferindo essas declarações. Eu lembro-me que um dia me chamaram de diabo. Acho que estou mal até hoje, só para ter uma ideia. Agora, o diabo é um mentiroso, é um assassino. E Jesus diz que os fariseus também o eram, porque eles tinham o diabo como pai. Podíamos dizer que para eles, esse acontecimento no capítulo 8 terminou de forma... Eles ficaram tão ofendidos porque no final Jesus assume-se como Deus. Eles estavam tão inflamados na sua ira que apanharam pedras para o apedrejar. Mas não era chegada a hora. Jesus escondeu-se no meio do templo e conseguiu escapar deles. Agora, quando Jesus sai do templo, depois desse acontecimento, ele vê um cego. Ele vê um cego, porque naquela altura, acho que até hoje, é normal, já algumas vezes, quando vou visitar aquelas igrejas católicas, só visitar por causa dos templos bonitos, atenção. Normalmente se vê cegos, mendigos à porta, a pedir dinheiro, a pedir esmolas. Naquela altura, era a mesma coisa. Jesus vê esse cego, mas aqui ele está já no meio da multidão. Quando ele vê esse cego, que era um cego de nascença, Jesus aborda-o e cura-o. Jesus faz lodo com terra, com saliva e terra, coloca nos olhos do cego e manda-lhe lavar, e o homem recupera a visão totalmente. Provavelmente, depois daquela altura, foi o homem com a melhor visão de sempre, curado pelo próprio Jesus. Agora, a essa altura, quando aconteceu esse milagre, os fariseus já tinham chegado ao pé de Jesus novamente. Mas ali eles já não podiam fazer nada, porque Jesus estava no meio da multidão. Não era um contexto ideal para que eles fizessem o que queriam, que era matá-lo. Agora, eles estão profundamente angustiados por causa da popularidade de Jesus, que curou este homem cego e atraiu muita atenção para si. Até fizeram uma lei, vejam comigo, capítulo 9, versículo 22. João 9, 22, diz o seguinte: quando os fariseus chamaram os pais do cego para perguntar se ele realmente era cego de nascença, reparem porque é que os pais do cego, no versículo 23, diz que tiveram... eles disseram aos fariseus: interrogai-o, porque ele tem idade. Mas o medo deles era que, se confessassem ser Jesus o Cristo, fossem expulsos da sinagoga. Os fariseus fizeram-se a lei. Quem confessar que Jesus é Cristo será expulso da sinagoga. E vocês sabem que para aquele povo poder estar na sinagoga era tudo. Era tudo. Então, com esse medo, com essa raiva do Senhor Jesus, os fariseus chegam então até este momento onde Jesus profere o seu discurso. Mas antes disso, irmãos, vejam o que aconteceu com o cego. Ele creu em Cristo. O cego creu em Cristo. E ele foi salvo pela fé em Cristo. Incrível. E os fariseus expulsaram da sinagoga por causa disso. E eles ainda continuavam decididos a matar a Jesus. O capítulo 9, então, apresenta uma extensão desse capítulo 8 na hostilidade dos judeus para com Jesus. Esses falsos mestres de Israel. Ao entrarmos então no capítulo 10, irmãos, Jesus ainda está a falar com essa mesma audiência. São as mesmas pessoas. Nós temos aqui capítulo 10, mas poderia ser a continuação do capítulo 9, sem problema nenhum. Os títulos, os capítulos da Bíblia não são inspirados, portanto, são feitos para nos facilitar a leitura. Pode ser que originalmente era realmente uma única história.
Ao entrarmos então neste capítulo 10, Jesus ainda está a falar com os discípulos, com os fariseus, com essa multidão, com o cego e, claro, com alguns dos discípulos dele que estão lá. A multidão está perto do local onde ocorreu a cura. O que acontece naquela altura acontece também agora. Se há qualquer coisa de extraordinário, sabemos que junta sempre uma grande multidão curiosa para ver. Quem anda na Ponte 25 de Abril é testemunha disso. Tantos curiosos, sempre que acontece qualquer coisa, toda a gente quer ver. Não é diferente aqui. Agora, antes de continuarmos, só queria que vocês vissem comigo um dado que eu achei interessante. Nós já vimos o panorama geral bíblico acerca do bom pastor, acerca dessa expressão pastor, dessa ideia de pastor e ovelha e rebanho. Vimos em Ezequiel que o povo era dominado por falsos pastores. Isso aconteceu cerca de 500 e tal anos antes de Cristo. Agora, na altura de Cristo, a realidade é a mesma. Continuam os falsos pastores. E se transportarmos para a nossa época, 2000 e tal anos depois, irmãos, a realidade é a mesma. Então temos passado, que neste caso é presente que estamos a abordar, e o agora. A mesma realidade. Falsos pastores. Parece que nós não transpusemos a linha do tempo, porque continuamos a ver as mesmas coisas. As mesmas coisas. Se Jesus chegasse aqui hoje nos nossos dias, eu acredito que seria igual a nível daquilo que ele aceitaria, que seria em relação à sua pessoa. Imaginem, irmãos, imaginem Jesus chegar aqui em Portugal, que é um país extremamente católico. Imaginemos que estamos nas Jornadas Mundiais da Juventude. Imaginem que Jesus chega ali ao pé do Papa, com aquele 1 milhão de pessoas ali a adorar aquele homem. E Jesus dissesse: tu és do diabo, tu és um filho do diabo. Imaginem o que essa gente não iria querer fazer com o próprio Cristo. Imaginem. Imaginem o que eles iriam pensar dele. Eu digo isso para terem uma noção daquilo que ia ardente no espírito dos fariseus. Era o que eles sentiam por Cristo. É o que esse povo iria sentir se Jesus aparecesse e declarasse que o Papa e a Igreja Católica e todas aquelas coisas que eles fazem é do diabo. Peço desculpas se há aqui algum católico, mas a realidade tem que ser dita e proclamada. Agora, entrando no capítulo 10, nós temos até o versículo, do versículo 1 ao versículo 10, eu não queria dar muitos detalhes por causa do nosso tempo, mas só fazendo um breve contexto para nos introduzir do nosso texto, no capítulo 10, o Senhor então apresenta esta alegoria e apresenta um quadro onde há um curral, onde há ladrões e onde há assaltantes. E Jesus identifica cada um desses elementos que ele próprio expõe. Nós sabemos que temos Israel, temos os fariseus e temos ao próprio Cristo. Ele, na segunda parte do versículo 10, do capítulo 10, versículo 1 a 10, ele identifica-se a si próprio como a porta das ovelhas. Mas isso eu vou deixar para ser exposto por outra pessoa que tenha essa passagem. Eu tenho a minha passagem, vamos em frente, porque o tempo realmente é curto. Mas é importante dizer que estes primeiros versículos estabelecem o contexto para aquilo que nós iremos ver. Porque Jesus aqui está a apresentar o quadro da salvação. Reparem, ele aqui no primeiro versículo do capítulo 10 diz o seguinte: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é o ladrão. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E Jesus vai então, a partir do capítulo 11, assumir-se como este pastor das ovelhas. E vai aqui apresentar diversos elementos que mostram que esse pastor das ovelhas, esse pastor predito em Ezequiel 34, é o único
é o único que pode pastorear o seu povo e trazê-los ao Senhor. Vamos então, irmãos, com um pouco mais de detalhe, abordar estes versos, depois, peço desculpas, desse primeiro panorama geral, para que possamos entender o que é que está a passar aqui até a apresentação desse discurso. Então, como podem ver, esse discurso não foi feito à toa, porque apeteceu a Cristo dar uma lição de moral. Tem todo um contexto, tem toda uma profecia por trás, tem todo um objetivo. Irmãos, leiamos juntos o capítulo 11, o versículo 11. Estou sempre com o capítulo 11 na cabeça, não sei porquê. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, nesta manhã eu quero fazer uma proposta para nós vermos estes versículos. A minha proposta é simples. Iremos ver duas verdades que atestam porque é que Cristo é o único que pode salvar os seus. Porque é que o Senhor Jesus é o único que pode salvar os seus. Vamos ver duas verdades acerca de Cristo que atestam que Ele é o único que pode trazer salvação. Ele é o verdadeiro pastor que agrega as suas ovelhas. Primeiro, Ele é o único que pode salvar os seus. E quando eu digo os seus é intencionalmente. Não são todos. Não são todas as ovelhas que serão salvas. Vejam comigo, ainda no capítulo 10, versículos 4, a partir do versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, neste aprisco proposto por Jesus nesta parábola, nesta alegoria, juntavam-se ovelhas de diversos pastores. Era ali que eles deixavam as ovelhas para poder ir descansar à noite. Havia um guarda que cuidava das ovelhas e os donos iam descansar. Aqui Jesus está a dizer que as suas ovelhas reconhecem a sua voz, como se fosse aquele pai do meu amigo a chamá-lo pelo assobio. Eles conseguem ouvir a voz do seu pastor. O que é que isso nos diz? Muito rapidamente, isso nos diz que não são todas. Não são todas. Há apenas algumas. A eleição existe. Eu sei que há controvérsia. Eu sei que essa doutrina mexe com muita gente. Mas aqui em João temos claro, e já vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Jesus tem as suas ovelhas. Não é toda a gente que é ovelha do Senhor. Agora, Jesus é o único que pode salvar os seus pela sua identidade. E quem é, então, esse bom pastor? Versículo 11 é enfático quando começa com essa declaração. Eu sou o bom pastor. Eu sou. Irmãos, essa expressão não vos lembra nada? Jesus, ao usar essa expressão, está aqui claramente a assumir a sua divindade. Ele está a dizer à sua audiência, não se esqueçam que ele está a falar para uma audiência específica. Ele está a dizer, vocês, fariseus, querem me matar. Vocês rejeitam os meus ensinos. Mas eu sou. Que declaração fantástica. Eu sempre que ouço, sempre que leio esta declaração, eu arrepio-me, literalmente. Quem é que pode, para além do Filho do Homem, afirmar, eu sou? Irmãos, lembram-se em Êxodo 3:14, quem puder abrir comigo, Êxodo 3:14, quando Deus chama Moisés para cumprir uma missão. E Moisés, estando como eu, a tremer por ter que levar a palavra do Senhor, ele tenta arranjar todo o tipo de desculpas. Então Moisés disse a Deus,
Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Isso é Moisés a tentar escapar. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E Jesus aqui claramente assume que Ele é Deus. Irmãos, o nosso bom pastor. Ele é Deus. Essa expressão eu sou vem da mesma raiz hebraica que significa ser, da qual deriva o nome sagrado de Deus, Yahweh, ou então para nós, Jeová. Este nome divino significa que Deus é o Deus autossuficiente e autónomo, que não depende de ninguém, nem de nada para a sua existência. Em termos inequívocos, Jesus está tomando para si este nome santo e sagrado de Deus. Irmãos, esta é a quarta de 7 declarações eu sou que encontramos neste Evangelho de João. Lembram-se do início quando eu li aqueles versículos? João pretende que nós saibamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. E ele aqui apresenta 7 eu sous, e este é o quarto eu sou. Os outros são só mesmo para saberem: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, no versículo 9 deste mesmo capítulo. E agora ele declara: eu sou bom pastor, e mais tarde vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira. Irmãos, ao preparar esta lição eu li um artigo de um pastor que é o... Esqueci-me do nome do homem, mas eu já me vou lembrar. Que ele diz que esta declaração do eu sou é central. Parece ser essa... De entre todas as declarações de eu sou que encontramos aqui em João, este parece assumir uma posição de destaque. Porquê? Porque aponta para a cruz de Cristo. Aponta para a cruz de Cristo. Isso lhe confere uma espécie de estatuto, se é que podemos dizer assim, perante as outras declarações do eu sou. Esta verdade, irmãos, é fundamental e é ensinada em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Por mais que eu queira, e eu quero, poder discorrer sobre esse nome, dizer as maravilhas que é assumir este nome, nós não temos o nosso tempo. Por isso, eu só te vou dizer uma coisa. Eu conheço muitos que estão aqui, mas há outros que eu não conheço. Graças a Deus, hoje temos muita gente a visitar-nos. Eu quero te dizer que para ser salvo, tu tens que reconhecer que Jesus é Deus. Hoje em dia nós ouvimos dizer que Jesus é muita coisa. Nesta altura do Natal, então. Mas não tenhas dúvidas. Jesus é Deus. O bom pastor salva os seus porque Ele é Deus. A sua identidade é divina. Ele assume-a. Ele proclama. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele é suficiente. Ele é suficiente para atender as necessidades das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Irmãos, os judeus tinham uma ideia sobre quem era o melhor pastor. Para eles, historicamente, era Davi. Davi era o pastor que cuidou de rebanhos, tem uma grande história como rei, derrotou Golias, era um herói nacional. Agora Jesus, no capítulo 5, aqui de João, ele afirmou ser maior que Abraão. E ele aqui é um pastor maior do que o próprio Davi. Agora, ponham-se na posição dos fariseus a ouvir isto. Este homem que nós queremos matar, que nos está a afrontar, vem dizer que ele é Deus e que ele é maior do que o nosso pai Davi.
Maior do que Abraão. Imaginem a ira acender-se. Imaginem a vontade de agarrar naquele momento e destruir esse homem. Irmãos, Ele é Deus. E outra característica da sua identidade, muito rapidamente, Ele é bom e é singular. Em João 10:11, Jesus se apresenta como um bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Agora, o adjetivo bom aqui não é o grego ágatos, de onde eu aprendi, de onde vem o nome ágata, mas é kalos. O sentido básico da palavra é maravilhoso. A palavra kalos indica um caráter excelente de Jesus. Esse pastor corresponde a um ideal tanto em caráter como em sua obra. Ele é único em sua categoria. Hebreus 13:20 fala-nos do Jesus ressurreto de entre os mortos. Ele é o grande pastor das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa em todo o bem para cumprirmos a vontade de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4, fala-nos do Supremo Pastor que se manifestará para dar às suas ovelhas a imarcessível coroa da glória. Por isso Ele é único. E Ele é o único que pode conduzir as suas ovelhas à presença de Deus. Atos 4:12. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, eu não podia deixar aqui de fazer um pequeno alerta. Reparem comigo, ainda em João 10, Jesus, ao fazer esta proclamação da sua identidade, Ele ainda diz: o mercenário, no versículo 12, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário era aquele assalariado que o pastor às vezes pagava para cuidar das ovelhas. Eles não tinham aquele cuidado com as ovelhas, não eram ovelhas dele. Se viesse um leão, como já aconteceu, nós temos relatos disso na Bíblia. O próprio pastor Davi lutou com um animal feroz para defender as suas ovelhas. Esse assalariado, quando viesse o perigo, se aparecesse um lobo, um leão, um urso, não quer saber. Vou preservar a minha vida, defender as ovelhas. Não são minhas. Nós notamos aqui que Jesus, para além de assumir a sua identidade, ele também traça um contraste com os falsos pastores. E nós sabemos a quem é que ele está a dirigir. Nós, irmãos, temos que pegar nisso e retirar para nós um grande alerta. Cada um de nós que está aqui. Eu apontei aqui uma nota que eu encontrei numa Bíblia e que realmente é algo muito importante. Em Marcos 3:28, se puderem ir lá rapidamente. Marcos 3:28. Diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfémias que proferirem. Agora reparem o versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Aqui Cristo responde à acusação de que o milagre que realizar, que era a expulsão de um demónio, fora feita por Belzebu, ou seja, por Satanás, que era o príncipe dos demónios. Com esta acusação, os homens que o acusavam estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Atribuíram ao diabo milagres efetuados pelo próprio Cristo. A obra de Satanás opõe-se à obra feita pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, a atitude destes escribas revelava a sua completa rejeição do poder e da autoridade de Cristo como Filho de Deus. A blasfémia contra o Espírito Santo, a que Cristo se referiu no versículo 29, é descrita como imperdoável. Não será perdoado nem neste século, nem no futuro.
O verbo, que é traduzido como não será perdoado, está na forma passiva pontual futura, o que significa que não será perdoado por Deus e, em particular, por Jesus Cristo, em nenhuma ocasião específica no futuro. Nenhuma ocasião específica no futuro. Isto é um alerta para nós. É um alerta para todos que estão aqui. Negar o Filho de Deus é cometer este pecado imperdoável. Esse alerta tem que ser feito. Ele assume-se como o bom pastor. Ele é aquele que salva, aquele que reúne as ovelhas. Ele é aquele que tem identidade. Só Ele pode. Quando nós pisamos em cima daquilo que Ele fez, quando nós rejeitamos aquilo que Ele fez, quando nós conhecemos aquilo que Ele fez e nós vivemos por um momento e depois desprezamos, saímos, vamos embora. Irmãos, isso é blasfémia contra o Espírito Santo. O alerta é imenso, é incrível. Quando eu li quando estava a estudar esta passagem, a primeira coisa que eu sempre referia, tens de fazer o alerta, tens de fazer. Não posso deixar de fazer. Um dia Deus há de me pedir contas. Davi, porquê é que tu não alertaste? Porque se é importante nós vermos realmente quem é a pessoa de Jesus, é importante também sabermos o reverso da moeda, porque o próprio Cristo o referiu. Está aqui, não estou a inventar nada. Cuidado com a forma como nós tratamos ao Senhor Jesus. Os fariseus, aqueles escribas, incorreram neste pecado imperdoável. Se é imperdoável, conseguem pensar a seriedade, negar aquilo que o Filho fez. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre aos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, segunda verdade, nesta manhã, e prometo correr para nós podermos terminar e preparar aquilo que ainda falta da ceia. Só Jesus pode salvar pelo seu caráter. Só Jesus pode salvar os seus, não posso esquecer, por causa do seu caráter. Já vimos que só Ele pode salvar os seus por causa de quem Ele é, mas agora nós vemos que só Ele pode salvar os seus por causa do seu caráter, daquilo que Ele faz, fruto do seu caráter. Vejam comigo, versos 14 e 15. Tenho que ir para João, estou em Marcos. Desculpem. João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, aqui temos um quadro bastante revelador dos benefícios do sacrifício de Cristo pelas suas ovelhas. Ele estabelece uma relação íntima com elas. Agora, quando Jesus diz conhecer, não é uma afirmação meramente intelectual. Como nós conhecemos muitas coisas, há quem se gabe de conhecer milhares de coisas, enciclopédias inteiras. Não é esse conhecimento. Quando Jesus diz conhecer, que é o ginosco em grego, se há algum especialista em grego aqui, peço desculpas se não estou a dizer como deve ser. Ele quer dizer conhecer intimamente, amar, escolher amar. O facto de Jesus conhecer as suas ovelhas afirma que Ele tem um relacionamento íntimo e amoroso com elas. Em outras partes da Escritura, atenção que pode parecer chocante de ouvir, mas não tem nada a ver. Essa palavra é usada para representar a intimidade física entre o marido e a mulher. O equivalente hebraico, yadá, é usado da mesma forma para descrever que Adão conheceu a sua esposa intimamente e ela concebeu e deu à luz a um filho. Da mesma forma, isso indica como Jesus conhece as suas ovelhas com um amor profundo e redentor. E esse amor, peço desculpas, é recíproco. E os meus me conhecem, diz Jesus no versículo 14. Steve Lawson, era esse o autor que eu queria referir há pouco. Ele também declara
Até que ponto Jesus conhece as suas ovelhas? Nesse mesmo artigo ele diz, assim como o Pai, a proximidade desta relação do Pai com o Filho, porque no versículo seguinte Jesus diz, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. A proximidade desta relação é indicada na preposição com, usada também no primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Com significa cara a cara com. Durante a eternidade passada, Jesus esteve face a face diante do Pai, numa comunhão íntima e amorosa. João registra que Jesus estava no seio do Pai, em João 1,18, indicando a estreita intimidade que havia entre o Pai e o Filho desde o início dos tempos. Ou desde todos os tempos, porque os tempos não têm início, expressei-me mal. Desde todos os tempos. Esta proximidade é exatamente a mesma intimidade com que Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Lembram-se quando eu contei a história do início do meu amigo e do pai? É que eu estava a pensar nisso, é uma relação tão íntima que se conhecem. Conhecem-se dessa maneira. E essa é a relação que o Filho, através do seu sacrifício, do seu caráter, estabelece com as suas ovelhas. Irmãos, nós aqui encontramos algo que também está narrado na primeira parte deste capítulo, que é a chamada expiação definida. Ou seja, aqueles que foram eleitos, aqueles que são salvos, foram eleitos desde a eternidade passada. Cristo não morreu para salvar o mundo. Ele morreu para salvar aqueles que Ele elegeu. Agora, não tem tempo para discorrer sobre isso. É muita coisa. No final do culto, tens aqui o pastor Jairo e o pastor Mário, que podem dar mais detalhes. Eles conhecem tudo sobre essa doutrina da eleição. Mas, irmãos, aqui também queria deixar outro alerta muito importante que decorre do texto. Vem do texto. Como eu já disse, eu conheço muita gente aqui, mas há quem não conheça. E às vezes há uns que infelizmente conheço de falarmos, não conhecem a intimidade. Reparem o que Jesus diz das suas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O que é que isto nos diz, irmãos? O que é que isto nos diz? Ora, isto nos diz que nós não podemos afirmar que somos crentes só por um dia termos feito uma oração e dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, entra na minha vida e salva-me. Se tu só fizeste isso e tu não tens intimidade com o teu Deus, eu hoje tenho aqui que te dizer: tu não és salvo. Tu vais para o inferno nessa condição, sem te dares conta. Não basta orar, não basta dizer: Senhor, entra na minha vida, como aquela música, entra na minha casa, esse tipo de coisas. Não basta. As ovelhas do Senhor está aqui. Tem uma relação incrivelmente íntima com o seu Deus. Tu que estás aqui, que um dia oraste, que um dia disseste: Senhor, entra na minha vida, salva-me, e foste embora, vais viver a tua vida lá fora. Ninguém tem nada que dizer. Ninguém tem contas para tomar contas. Tu não tens contas a prestar a ninguém. Tu não lês a Bíblia, tu não oras, tu não conheces o teu pai, o teu bom pastor. Tu não pertences. Não te deixes enganar. Se morresses agora, acordavas no inferno. Quem é de Deus conhece intimamente o Pai. Como é que está a tua intimidade com o Senhor? Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Como é que tu ousas dizer que tu lhe pertences? Quando Ele aqui diz que as suas ovelhas o conhecem, andam em intimidade com Ele. Como?
no capítulo 14 de João, no versículo 21, nós lemos que se alguém me ama, ele manterá a minha palavra. O meu Pai o amará, iremos a ele e faremos nele morada. É a mesma palavra, conhecer. Irmãos, não nos deixemos enganar. O nosso Jesus, o bom pastor, salva por aquilo que ele é. Ele salva pelo seu caráter. E agora, esse caráter também é revelado na forma como ajunta e une as ovelhas. Não vou me deter muito neste ponto, porque já perdi a noção do tempo, mas nós podemos ler no versículo 16, diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda há outras ovelhas, e isto também era um choque para a audiência do Senhor. Os judeus ainda hoje são exclusivistas. Fecham-se para o mundo. E agora aparece esse Jesus a afirmar-se bom pastor, a afirmar-se como Deus e a dizer que vai trazer pessoas do mundo lá fora. Isso revela também o caráter de Cristo. Ele prometeu a Abraão, lembram-se, faria dele uma grande nação. Jesus tem outras ovelhas pelo mundo, é o que ele está a dizer. E só Cristo realmente para fazer essa obra de unir os de fora com, entre aspas, os de dentro. Só mesmo o caráter de Cristo para realizar esta obra. Vocês sabem o que está a acontecer no nosso mundo atualmente? Sabem como é que está Israel isolado do resto do mundo? Ontem estava a ver vídeos chocantes. Há um grupo, uma organização, cujo lema é morta Israel. Morta aos Estados Unidos. Só Jesus realmente para conseguir ajuntar as suas ovelhas e ser o único pastor delas. Aqui a igreja é um exemplo disso que Cristo pode fazer. Não sei se há aqui algum judeu para além de mim. A minha avó tinha o apelido de David. David é um apelido típico dos judeus. Então não se deixem enganar, gentios. Estão perante um judeu realmente. Mas adiante. Só Jesus pode salvar pelo seu caráter. E o seu caráter também é revelado na forma como ele ajunta e une as ovelhas. Mais um alerta tem que fazer. Esqueçam aquela ideia mundana de que eu sou salvo e não preciso da igreja. Esqueçam essa ideia mundana. Há muito disso hoje em dia. Este texto claramente destrói essa ideia, essa ideologia, porque é uma ideologia. Eu sou crente, mas eu não preciso de ninguém, não preciso de outros para viver. Cristo é que ajunta. Quando Cristo salva, Ele ajunta. Se alguém vier ter com vocês com essas ideias, levem para esse texto. Levem para esse texto que destrói sofismas, literalmente. Destrói sofismas. Irmãos, estamos perto do fim. E estamos perto do fim com uma declaração importante. Jesus diz que por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Tenho a autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Só Jesus pode salvar pelo seu caráter. Pelo seu caráter que se revela na sua obediência. Reparem, apesar de ser totalmente igual ao Pai, é incrível. Jesus aqui afirma que o Pai ama o seu Filho porque Ele obedece à sua vontade. Deus, o Pai, ama a obediência e se deleita em ver a sua vontade realizada. O Pai ama o cumprimento perfeito do seu propósito eterno. O Filho não veio a este mundo fazer a sua própria vontade. Ele não veio para satisfazer as suas próprias necessidades. O Pai ama o Filho porque Ele se entregou a sua vida em total obediência à direção do Pai. Agora, o que é extraordinário é que se Cristo não tivesse
é que se Cristo não tivesse feito a vontade do Pai, Ele não deixaria de ser Deus, Ele não deixaria de ser perfeito, e nem o Pai. Reparem que quando Cristo veio, mesmo em sua encarnação, Ele manteve a autoridade suprema para exercer o seu direito de dar a vida no momento e no local, na sua própria escolha. Ele possuía a autoridade incontestável para dar a sua vida. Ele tinha, igualmente, uma autoridade inagualável para retomá-la. Na realidade, a ressurreição de Cristo, irmãos, foi uma ressurreição trinitária, no sentido que todas as três pessoas da Trindade estiveram envolvidas na sua ressurreição. A obediência de Cristo ao Pai revela o seu caráter. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Obedientemente desceu, cumprindo as ordens do Pai, mesmo sendo Deus, não deixando de ser Deus, para resgatar as suas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas, Ele ama as suas ovelhas, Ele une as suas ovelhas. A sua relação com o Pai, Ele ama e obedece ao Pai. A sua relação com o mundo, Ele é rejeitado por aqueles que o blasfemam de uma forma irracional, ou por aqueles que o toleram racionalmente, aquela ideia. Eu não concordo, não faz sentido, mas eu tolero. Mas para nós, se estivéssemos nesse meio, nesse dia, qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação? Irmãos, lembram-se que eu disse que o cenário era o mesmo? Ali atrás, no momento desta história e agora. O cenário é o mesmo. Líderes infiéis, pastores infiéis, muita porcaria, muita coisa para nos levar para longe de Cristo. Portanto, tal como eles nessa altura, nós hoje também somos confrontados por esse mesmo pastor. Somos confrontados por esse mesmo pastor. Ele quer salvar, ele chama-te, ele diz-te vem, ele diz-te vem a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesta manhã, irmãos, por mais que eu deseje, por mais que seja bonito, eu não vou terminar com aquela típica mensagem do Natal, a dizer que o Natal é Cristo, apesar de eu acreditar que seja. Eu não vou terminar com aquelas mensagens inspiradoras e bonitas. Eu acredito que a melhor forma de podermos terminar nesta manhã é dizer: nós somos pecadores. Jesus veio, como já vimos, sacrificar-se para nos resgatar. E só Ele pode fazer isso pelo seu caráter, por aquilo que Ele é. Esta noite vais passar aconsoado em que condição? De ovelha? Resgatada? Qual será a tua condição perante Cristo? Tu vais apanhar pedras e atirar? O que é que tu irás fazer? Essa grande salvação é hoje oferecida. Cristo estende a mão e diz, vem. Mas Ele não diz, vem fazer uma oração e vai viver a tua vida. Ele diz, vem manter uma relação íntima comigo. Vem conhecer-me. Vem conhecer-me. Vem e fica. Analisa a tua condição. Analisa a tua condição. Ninguém te garante que ao saís desta porta. E eu não estou a ser fatalista. Aquele discurso fatalista é verdade. Ninguém te garante que terás uma próxima oportunidade. Recorda-te daquele alerta para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Reconhece que só Ele te pode salvar. Entrega-te aos cuidados do bom pastor e conhece-o intimamente. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã.
Agradecemos pelo nosso bom pastor que é Cristo. Ó Pai, resgata uma ovelha perdida neste meio hoje, te rogamos, Senhor. Que todos saiam daqui conscientes que há uma escolha, que há um bom pastor. Todos saiam daqui conscientes da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus. Oh Pai, obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua graça que nos alcança, que nos chama, que é irresistível. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este dia. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Feliz Natal. Que Deus os abençoe.